Oi pessoal, dando sequência à nossa conversa um pouco sobre a democracia americana para a gente entender o que está acontecendo esse ano, um pouco mais sobre a eleição de 2016. Na nossa conversa anterior a gente viu ali os pecados capitais da gestão Obama, mais para frente nós vamos ver os principais fatores que levaram à vitória de Donald Trump. E agora, hoje, a gente vai conhecer um pouco, visitar alguns aspectos que eu entendo que foram principais para a efetiva derrota de Hillary Clinton e do Partido Democrata no ano 2016. Então vamos aqui fazer 5 rápidas observações. Primeiro, o ex-presidente Bill Clinton. Por que eu coloquei aqui em primeiro? Por uma razão muito simples, não tem nada a ver com ele em específico. Tem a ver com uma leitura que ele teve da realidade política norte-americana que eu acho simplesmente perfeita. No dia 7 de março de 2016, estava ele fazendo campanha para sua esposa nas primárias americanas naquele ano de 2016. E aí ele, na capital da Carolina do Norte, Raleigh, simplesmente disse a seguinte frase, abre aspas: "Você sabe por que essa eleição é tão estranha, tão maluca?" Ele perguntou e ele mesmo respondeu: "Porque milhões e milhões de americanos," ele completou, "porque milhões e milhões de americanos olham para aquela bela foto da América pintada pelo presidente Barack Obama e eles não conseguem se encontrar naquela foto para poder salvar suas vidas." Fecha aspas. Nós estamos falando de um presidente democrata fazendo campanha para sua esposa, que era apoiada pelo mesmo presidente também democrata, sentado na cadeira, que estava apoiando essa própria esposa. Você veja só a profundidade disso que Bill Clinton falou. Então eu entendo que essa frase dele é muito reveladora do que eu vi nos Estados Unidos, da realidade que era pintada, mas que era pouco vivida pelos americanos. Ponto 2. Obama versus Gallup. O que é que tem a ver com isso? Só para mostrar, eu uso alguns slides nas conversas que a gente tem sobre esse assunto, em algumas apresentações, e eu quero aqui destacar, como segundo ponto, a discrepância da imagem que Obama passava de Hillary Clinton e a percepção que os americanos tinham dela. Veja bem, o presidente Obama dizia o seguinte, isso aqui ele falou na Convenção Democrata em julho, se referindo a ela: "Nunca houve um homem ou uma mulher, nem eu, nem Bill, nem ninguém, mais qualificado do que Hillary Clinton para servir como presidente dos Estados Unidos." E aí, quero que os americanos, segundo o Gallup, quando o Gallup pesquisava, qual era a opinião dos americanos? O Gallup perguntava: qual é a primeira palavra que vem à mente quando você ouve Hillary Clinton? E os americanos respondiam: desonesta, mentirosa, não confia nela, fraca de caráter, criminosa, ladra, pertence à cadeia. Fecha aspas. 66% dos americanos consideravam em 2016 Hillary Clinton desonesta. Então havia um descasamento enorme entre aquela imagem que o presidente americano passava da sua candidata e a maneira com que os americanos efetivamente olhavam aquela candidata. Item 3, October Surprise. O que é isso? Bom, October Surprise é um jargão muito conhecido da política americana, porque como a eleição do presidente americano, onde acaba ali efetivamente o último dia, vamos dizer assim, na verdade é o último dia em que os eleitores podem votar, é sempre na terça-feira do mês de novembro, após a primeira segunda-feira, ou seja, pode ser do dia 2 de novembro até o dia 8, o mês de outubro é sempre o último mês da campanha. Obviamente você vai ter ali a reta final. Então, October Surprise se dá para aquelas surpresas que acontecem ao longo do mês de outubro, mais ali para o final do mês de outubro, e que ninguém estava esperando e que é efetivamente ali fundamental para impactar o resultado da campanha. Então, eu entendo que houve sim uma October Surprise no ano de 2016. E essa October Surprise foi uma carta que o então diretor-geral do FBI, James Comey, ele escreveu para o Congresso, exatamente reabrindo as investigações daquele episódio do e-mail privado que a Hillary Clinton utilizava, o e-mail server dela, ela tinha tudo, era privado na casa dela, no estado de Nova York, durante os 4 anos que ela foi secretária de Estado. Então ele reabriu as investigações
no dia 28 de outubro. Investigações que ele mesmo tinha fechado, concluído de maneira inclusive bastante rápida, porque no final de semana de 4 de julho daquele ano de 2016, 4 de julho foi uma segunda-feira. Então, depois de um ano de investigação, no sábado, feriado do final de semana de 4 de julho, ele interrogou Hillary Clinton. Teve sábado, e teve domingo e teve segunda. Quando foi na terça, dia 5, primeiro dia útil, depois do feriado de 4 de julho, ele informou a Attorney General, Loretta Lynch, que o FBI tinha concluído e que ela estava completamente livre das acusações. Isso no primeiro dia útil, terça, quinta. Na quarta, 6, Loretta Lynch, na época Attorney General, aceitou todas as recomendações do FBI e encerrou por completo o caso. E na quinta-feira, dia 7, Barack Obama foi para uma viagem de uma semana para a Polônia e para a Espanha. Então essa mesma investigação que foi encerrada, conforme a gente vê, num passo a passo de dia naquele final de semana de Independence Day, ela foi retomada por ele numa carta que ele enviou para o Congresso no dia 28 de outubro, dizendo que haviam fatos novos e que mereceria ser reaberta a investigação. Então você pode imaginar o impacto disso, o diretor do FBI de um governo democrata reabrindo poucos dias antes da eleição uma investigação que ele tinha fechado meses antes contra a candidata à presidência da República. Então nós não estamos falando de algo pequeno. Contudo, eu quero destacar, aquilo foi extremamente importante, mas foi a cereja do bolo, ou, como dizia Michael Gladwell, o britânico que escreveu The Tipping Point Theory, foi exatamente ali aquilo que fez toda a diferença. Ele mostra como coisas pequenas, que eu falei já não é pequena, mas que elas fazem que todo o restante colapse. Como existe também um ditado em inglês que chama-se The Straw That Broke the Camel's Back, o canudinho pequenininho que quebrou ali as costas do camelo, ou seja, as coisas vão se acumulando de uma maneira tal, era tanto os problemas, os passivos, as necessidades de justificativa, que aquele ato ali, o October Surprise, fez com que todo o restante colapsasse. Então, October Surprise nesse contexto. Item 4, hubris. O que é hubris? Hubris é um altíssimo nível de arrogância, é uma arrogância, uma prepotência num altíssimo nível. Colin Powell, ex-secretário de Estado americano, dizia o seguinte, abre aspas, tudo que Hillary Clinton toca, ela estraga com o seu hubris, com a sua arrogância. Fecha aspas. E efetivamente ao longo da campanha, a gente pôde identificar algumas coisas. Vou começar mencionando uma ex-secretária de Estado também, Madeleine Albright. Madeleine Albright, ela foi, vamos dizer assim, o ápice da liderança de uma coisa que foi muito batida na campanha da Hillary, chamado Woman Card. O que é o Woman Card? É você jogar essa carta de que os Estados Unidos tinham que ter efetivamente uma primeira mulher presidente. Ela chegava ao ponto, a Madeleine Albright, de quando ia passar o microfone para Hillary em apresentações, ela dizia, olha, e vocês, lembrem-se bem, mulheres, existe um lugar especial no inferno para uma mulher que não apoia uma outra mulher. Fecha aspas. E aí a Hillary soltava aquela gargalhada e começava a fazer a sua apresentação. Isso, obviamente, não, no meu entender, é uma conduta que deveria ser refletida melhor, porque não é pelo fato de ser de um sexo A ou de um sexo B que nós somos, tanto com condições melhores ou com condições inferiores. Não é isso que determina, obviamente, a capacidade de nenhum ser humano. E aí, sobre o hubris, eu quero destacar outros 3 pontos. Primeiro, aqui é basket of deplorables. Primeiro eu vou falar do bucket of losers. O que é o bucket of losers? Bom, quando a Hillary era candidata nas primárias ainda, ela tinha ali o seu principal oponente, Bernie Sanders. E Bernie Sanders tinha ali os seus eleitores e ela se referiu a todos os eleitores de Bernie Sanders como sendo, aqui no caso, um bucket of losers, ou seja, um balde de perdedores. Bom, calma. E a eleição geral, vem pior. Ela, num discurso, ali próximo de Wall Street, no Cipriano, Barbra Streisand, uma grande líder da comunidade LGBT, a famosa cantora, fez um evento para Hillary. E ela ali empolgada se virou e disse assim,
abre aspas, sabe esses eleitores do Donald Trump? Eu coloco todos eles no que eu chamo de basket of deplorables, ou seja, uma cesta de deploráveis. Completou ela. E muitos deles eu considero irremediáveis e também muitos deles eu não considero nem que sejam americanos. Fecha aspas. Obviamente, né, não é uma atitude de conciliação, né, de agregação, de união, uma atitude de uma líder que vai liderar um país como um todo, né? E para encerrar essa parte aqui da arrogância ou de alguma outra algum outro termo que você entenda que seja mais apropriado, eu quero destacar isso aqui. Any President, eu estou me referindo a uma capa da revista Newsweek que saiu uma foto linda da Hillary, escrito Madam President. Ou seja, a Newsweek, antes do resultado da eleição, distribuiu 125 mil exemplares dessa revista. E a Hillary Clinton foi fotografada e foi testemunhada, ela assinando um exemplar da Newsweek dela, Madam President, no dia 7 de novembro à noite em Pittsburgh, Pensilvânia. Ou seja, no dia anterior, que foi o dia 8 de novembro, que foi o último dia da eleição americana. Então, para encerrar, vamos falar aqui de Fired Up, Ready to Go. Bom, rapidamente falar do grande desafio, do grande objetivo que quem tinha que cumprir era Barack Obama. Isso aqui era uma frase que ele usava muito no seu discurso. Bom, Obama tinha um grande objetivo de levar o Partido Democrata, os eleitores democratas e os independentes, os simpatizantes, a uma coisa que nos Estados Unidos chama-se turnout. Turnout nada mais é do que o comparecimento das pessoas às urnas. Como nós estamos falando de uma eleição que o voto não é mandatório, obviamente o comparecimento, e aí quando eu falar sobre toda a dinâmica do colégio eleitoral, vocês vão entender um pouco mais isso, mas o comparecimento faz toda a diferença. E Obama tinha esse objetivo. E aí, esse item que a gente conversou, da discrepância da maneira com que Obama via a sua candidata e que os americanos a viam, foi gerando ao longo da campanha que Obama fosse migrando sua tentativa de approach para Fired Up, Ready to Go, que era a frase dele, para poder fazer com que os americanos, simpatizantes, independentes e democratas, pudessem ir às urnas. Vou mostrar, além da que eu já mostrei aqui, quando ele definiu ela na convenção, eu vou mostrar 3 outros momentos. Primeiro, o Obama, de modo muito enfático, falou: vou considerar um insulto pessoal, um insulto ao meu legado, se a comunidade negra baixar a guarda e não se mobilizar nesta eleição. Ele falou isso no mês de setembro, ou seja, um Obama bem enfático. Depois, ele passou para ser mais um approach sedutor. Disse ele: qualquer um sentado nos bastidores agora, ou decidindo se envolver em um voto de protesto, isso é um voto pró-Trump. Então, sem complacência agora, vá lá e vote. E, na reta final, no dia 6 de novembro, penúltimo dia, como eu falei, do último dia de votação, que foi o dia 8 de novembro, ele foi para a estratégia que eu digo que é prenda o nariz e vote. Porque em entrevista ao Sharpton, na MSNBC, ele falou e fez o seguinte apelo no final: tudo na vida, nem tudo na vida, melhor dizendo, nem tudo na vida tem que ser inspirador. Às vezes, você faz apenas o que tem que fazer e pronto. E uma das coisas que você tem que fazer agora é votar na Hillary. Ou seja, ele puxou totalmente para ele, porque como a candidata não decolou, aquela que começou como a melhor de todos os tempos, ele foi migrando para o enfático, para o sedutor, e na reta final ele simplesmente pediu: por favor, confie em mim, nem tudo na vida tem que ser inspirador, você acha que ela não é inspiradora, tudo bem, mas me dê um voto de confiança. E efetivamente, os americanos não fizeram isso. O turnout dos independentes que votam para os democratas, dos simpatizantes do Partido Democrata e dos democratas em específico, efetivamente não foi um alto turnout, e o comparecimento levou à derrota, o baixo comparecimento levou
a derrota de Hillary Clinton, e isso foi importantíssimo para a vitória de Donald Trump. Mas a vitória de Donald Trump vai ser um momento que a gente vai conversar num outro vídeo, a gente vai focar bastante nessa temática. Muito grato pela atenção mais uma vez e espero encontrar você na nossa próxima conversa. Grande abraço e obrigado.